Crescendo na Palavra de Deus, com o pastor Hamilton Oliveira Salgado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, verso 9: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O tema da minha mensagem hoje é: a decisão é só sua. Eu quero falar sobre livre-arbítrio, mas antes de falar sobre ele, precisamos entender o que é arbítrio. O dicionário diz que arbítrio é a decisão que depende da vontade. De forma simplificada, diz que arbítrio significa que cada um de nós temos a liberdade de fazermos escolhas acertadas ou não. A palavra livre-arbítrio ela não aparece na Bíblia, mas a Bíblia mostra o homem sendo convidado a fazer escolhas. Então a liberdade de escolha sempre teve um papel importante no plano de Deus. O arbítrio é muito mais do que escolher uma casa, escolher um carro. O arbítrio tem ligação com consequências morais ou espirituais. E embora possamos escolher como usar o nosso arbítrio, nós não vamos poder escolher as consequências que acarretarão isso. Isso chama-se lei da semeadura. E nós encontramos em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E é por isso que nós precisamos usar com sabedoria o nosso arbítrio para evitarmos resultados desastrosos na nossa vida. Eu quero começar trazendo dois personagens da Bíblia, que um fez mau uso das suas escolhas e o outro fez um bom uso. E nós vamos ver o que acarretou a cada um deles. E o primeiro personagem é o filho pródigo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Esse personagem, como eu disse, usou de forma errada o seu arbítrio e acabou pagando um preço muito alto. Como é que é a história? Eu vou resumir para quem não conhece. Havia um jovem que morava com seu pai e seu irmão numa fazenda, e um belo dia ele resolve pedir a parte dele na herança para o pai. E o pai concede, reparte tudo, dá a parte dele da herança, e algum tempo depois ele vai embora da fazenda. E ele cai no mundo. E lá no mundo, ele gasta todo o seu dinheiro, dissolutamente, segundo a Bíblia. E ele acaba, por causa disso, por causa da falta de dinheiro, ir cuidar de porcos. Ok? Então, em resumo, é isso. Então, como vimos, esse jovem, ele quis sair da casa. Ele quis ir para longe da presença do pai. Talvez achando que ele teria mais liberdade longe do seu pai. Só que essa liberdade que ele achava que ele teria, acabou se transformando em libertinagem. Porque o texto diz que ele gastou tudo dissolutamente. Agora um pensamento meu, tá? A Bíblia não diz isso. É coisa minha, tá bom? Se ele gastou dissolutamente e o dinheiro acabou tão rápido, é sinal que ele gastou com mulheres, com bebidas, com jogatinas e falsos amigos e tantas outras coisas. E como ele gastou todo o dinheiro, ele foi cuidar de porcos. E naquela cultura da época, o trabalho com porcos era considerado um trabalho vil. Para o judeu, esse trabalho era um trabalho degradante. E Jesus faz alusão a isso aqui na parábola para mostrar o emprego degradante que esse jovem teve devido às más escolhas que ele fez. Então nós vemos então até que ponto pode chegar as más escolhas na nossa vida, ok? Agora eu quero falar sobre José. Diferentemente do filho pródigo, soube usar o seu arbítrio com sabedoria e esse lhe proporcionou estar no topo do pódio da vida. O que acontecia com José? José tinha 17 anos, morava com o pai, com seus irmãos,
Seu pai o amava mais que aos seus irmãos, e os irmãos tinham inveja de José. E um dia o pai chama José e manda ele ir até Siquém, porque os irmãos estavam apacentando o rebanho em Siquém. E ele vai, obedecendo ao pai. Quando ele chega em Siquém, não acha seus irmãos. E ele encontrou o homem que disse, olha, eles foram um pouquinho mais na frente. E ele foi e acabou encontrando os irmãos. Só que quando os irmãos o viram de longe, pensaram, planejaram matá-lo. Aí eles iam ficar livres de José. E quando José chega, eles pegam José, jogam dentro de uma cisterna. Cisterna é um poço que é cavado no deserto, só que esse povo estava seco. Então José é jogado lá dentro. Passado algum tempo, vinha vindo uma caravana de ismaelitas. Judá falou, não vamos matá-lo não. Judá é um dos irmãos. Não vamos matá-lo, vamos vendê-lo para aquela caravana de ismaelitas. E acabaram vendendo José, ele foi levado como escravo para o Egito. Entendeu? Então, a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis e termina no último capítulo, que é o capítulo 50. E a gente vai observar, lendo a história, que José foi um homem excepcional. Apesar da sua pouca idade, 17 anos, ele soube tomar decisões, fazer escolhas assertivas. José ele conhecia Deus através do pai. Então vemos José tomando decisões boas, sábias, e isso lhe rendeu algo grandioso, que a gente vê no final. Vejam, um rapaz que ninguém dava nada por ele, um rapaz odiado e traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi preso de uma forma vil, mas ele acaba se tornando governador da maior potência da época, que era o Egito. E quando os irmãos vêm comprar comida no Egito, que começa uma fome no mundo, ele reconhece os irmãos. Ele poderia se vingar dos irmãos, mas ele escolheu perdoar os seus irmãos. Ele deu segurança, ele deu alimento, ele sustentou os irmãos e as suas famílias até o resto da sua vida. Então ele soube escolher não a vingança, mas a misericórdia. Outra coisa, quando ele estava como governador, ele podia trazer glória para si mesmo, honra para si mesmo. Ao invés disso, ele deu glórias a Deus, ele honrou a Deus. Isso a gente vê em Gênesis, capítulo 45, versos 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Então vejam que uma pessoa que faz escolhas certas pode chegar a lugares de honra, a lugares de destaque, porque fez as escolhas certas. E eu quero fazer um paralelo entre José e o filho pródigo para a gente entender as consequências boas e ruins de cada um. O filho pródigo, ele desonrou a seu pai. E por quê? Porque ele pede a herança para o pai. E nós sabemos, a lei é clara, a herança só é dada depois que o pai morre. Então, nas entrelinhas na cabeça dele, ele estava dizendo, para mim, meu pai está morto. Então, ele desonra o pai, pedindo a herança. Diferentemente de José, que honra o pai, sendo obediente, sendo amoroso, sendo responsável. E nessa questão do honrar pai e mãe, as consequências maléficas ou não, a gente vê no Êxodo, capítulo 20, verso 12. Diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor de Deus te dá. O filho pródigo também acabou ocupando um lugar de desonra, porque ele foi cuidar de porcos. Enquanto José, um lugar de honra, chegou a governador do Egito. O filho pródigo passou fome. José comia da fartura do Egito. Deus era com José na cadeia, na casa de Potifar,
como escravo. Deus era com ele, a Bíblia é clara falando isso. Mas a Bíblia não diz que Deus era com o filho pródigo. E por que isso? Por que Deus não era com o filho pródigo? Aí a gente pode usar o texto de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, que dizem: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós precisamos entender que o que nós somos hoje é reflexo das escolhas que fizemos ontem. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha como Deus é um Deus maravilhoso. Aqui ele dá duas escolhas para nós: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E no final do verso ele dá a dica: escolha a vida. E por que Deus faz isso? Porque ele sabe que na maioria das vezes nós não sabemos fazer escolhas. Então Deus dá as dicas. Tinha um jovem, morava numa determinada cidade e cometeu um crime. E foi sentenciado à forca. Só que uma parte da população achou que o crime não era para tanto, para enforcamento. E escreveram cartas para o governador. E o governador leu aquelas cartas e também achou que o crime não era para forca. E resolveu perdoar esse rapaz. Ele escreveu a carta de perdão, colocou dentro de uma Bíblia, que ele falou: eu vou perdoar, mas eu quero conhecer esse rapaz. Quando o governador chegou na cadeia, ele estava de terno, né? E estava com a Bíblia na mão. Quando o rapaz viu, ele falou: não quero saber de pastor, não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus. Aí o governador falou: calma, eu tenho uma coisa boa para te dar. Ele falou: não quero saber, eu não gosto de pastor, eu não gosto da Bíblia, some daqui. E começou a ofender o governador. E o governador foi embora. Quando o governador sai, o carcereiro falou para ele: mas você é burro, hein? Falou: por quê? Porque esse homem era o governador. Ele trouxe dentro da Bíblia a sua carta de perdão. Só que no final esse jovem foi sentenciado à forca. E quando ele estava no cadafalso com a corda no pescoço, o carrasco falou: você tem alguma coisa a dizer como últimas palavras? Ele falou: eu quero dizer uma coisa para todos esses que estão aqui me assistindo. Eu estou morrendo não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Então essa história traz mais um exemplo do resultado das más escolhas. Ele escolheu uma vida de marginalidade. Ele escolheu o crime. Ele foi preso e ele foi morto. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então vejam que Deus a todo momento nos adverte a respeito de escolhas. Muitas vezes escolhemos mal. E aí quando a coisa dá errado, nós começamos a procurar culpados para o nosso fracasso. Alguns culpam o governo, alguns culpam os planos do governo, alguns culpam a sociedade, a família, oportunidades que eles não tiveram e outros tiveram. Eles começam a arrumar desculpas para o seu fracasso. Aqui Deus tratou de muitas coisas conosco, trouxe exemplos sobre escolhas boas e más. Cabe a cada um de nós escolhermos com sabedoria. A todo momento a vida nos leva a fazer escolhas. Então quando a vida te levar para fazer alguma escolha, se você estiver na dúvida, busque a Deus, busque sabedoria de Deus, busque o discernimento do Espírito Santo. E se você fizer assim, eu tenho certeza
que as escolhas serão benéficas para você e para mim. Então nós não precisamos ter pressa para escolher. Não podemos escolher o que dá certo, mas sim o que é certo. E fazendo assim, Deus nos honrará com resultados positivos. E a nossa vida será mais tranquila e mais feliz. Amém? Eu sou o pastor Hamilton. Esse foi mais um vídeo da série Crescendo na Palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.